E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bora lá, então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo, que eu vou falar um pouquinho sobre um apanhado geral e falar um pouquinho sobre branding aqui. Principalmente da gente usar branding pra gente, a gente ter resultado pra gente. Pessoal, então, eu sou o Cris, eu já me apresentei, eu falei um pouquinho sobre mim, falei um pouquinho da ideia do Pega Essa Ideia, mas eu quero contar uma história pra vocês. Lá atrás, lá mais ou menos por 2014, eu criei um projeto chamado Comunica. Criei esse projeto porque eu via que existia uma necessidade muito grande da gente ter eventos de comunicação forte, da gente ter iniciativas onde o mercado pudesse conversar. Meio que um pega essa ideia, só que ele era um pouquinho mais robusto, ele tinha uma ideia um pouquinho mais sonhadora com o tempo. O que aconteceu? Esse projeto levou um ano para sair do ar, eu busquei parcerias, busquei pessoas, esse projeto acabou acontecendo. Eu era o idealizador desse projeto, tinha algumas pessoas junto comigo, e assim, esse projeto ele foi pegando corpo, foi pegando parcerias, esse projeto foi muito importante para minha vida, assim, porque eu aprendi a conversar com pessoas, eu aprendi a chegar em lugares, eu aprendi que eu podia chegar numa RPC e pedir alguma coisa, eu entendi que eu podia formatar um produto, chegar para uma grande empresa e falar, olha, é isso aqui, e isso aqui melhorou muito a minha percepção de que eu conseguia fazer as coisas. E melhorou também muito a minha imagem. Eu era um menino, eu era um assistente de criação, fui crescendo na minha carreira, aquilo ali me ajudou muito a eu construir a minha imagem dentro da cidade. E só que assim, eu sempre fui muito quieto, sempre fui muito tímido, e eu sou muito quieto e muito tímido até hoje, eu não parei de ser. Eu sou uma pessoa que costuma ficar mais quieta. Acabou que esse projeto pegou corpo, pegou nome, e uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi trazer o Clube de Criação do Paraná aqui para Ponta Grossa. O Clube de Criação do Paraná sempre foi uma instituição muito Curitiba. E de vez em quando eles iam para Maringá, de vez em quando eles iam para Londrina, eles nunca vinham aqui para Grossa. E eu consegui trazer eles para cá para um evento, eles começaram a fazer ações constantes, eles viram que aqui era um mercado importante. Isso aqui chamou atenção para muita coisa, foi feito um desafio criativo entre faculdades do Paraná todo e Ponta Grossa participou pela primeira vez. Ponta Grossa, inclusive, ganhou esse desafio, ganhou o primeiro e terceiro lugar. Então, foi um projeto muito bom assim para a cidade que o Clube de Criação trouxe aqui para cá e eu acabei trazendo o Clube de Criação para cá. E eu lembro que em algum momento o Clube de Criação pegou, não, a gente vai ter representantes locais. Agora que a gente está indo para o Paraná todo, vai ter um representante em cada cidade das principais ali para a gente não ser só uma instituição Curitiba. E a hora que foi escolher o representante de Ponta Grossa, escolheram eu? Não escolheram o Cris. Escolheram uma pessoa que estava junto comigo dentro do projeto Comunica. Sendo que eu era o líder, eu era o idealizador, eu tinha trazido eles, eu tinha feito tudo. E não tirando mérito das outras pessoas, mas acabou que eu acabei observando que, cara, alguma coisa eu tô fazendo de errado em tudo isso. Eu tô criando, eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo coisas novas pro mercado, mas eu não tô me beneficiando da maneira que eu deveria me beneficiar do meu trabalho, não do trabalho dos outros. Não tô me aproveitando do trabalho dos outros, do meu próprio trabalho. E nessa, eu acabei vendo que eu tinha conteúdo, eu tinha uma coisa boa, eu fazia, eu produzia, o que eu fazia era bom. Mas eu não tinha marca, eu não tinha branding. O meu branding era fraco. Eu não me posicionava, eu não tinha uma imagem que me deixasse forte. A minha comunicação era muito fraca. E a minha produção de conteúdo era bem pouco constante. Então eu tinha que pegar e realinhar tudo isso para eu fazer as coisas que realmente deveriam ser feitas. Isso aqui foi lá em 2000, mais ou menos 16, 17 que eu percebi isso, e desde então foi feito um longo trabalho para eu hoje estar aqui falando com vocês. Corta agora pro esse ano, abril desse ano. Essa foto aqui é do World Creativity Day em Curitiba. Ali, eu já tinha entendido que eu tinha que criar conteúdo, então eu criava conteúdo de uma maneira constante. Eu fazia isso, eu tentei várias fórmulas, eu acabei entendendo que isso aqui tinha que ser uma coisa prática. Eu já tinha uma imagem reconhecida no mercado, eu já tinha feito o World Creativity Day aqui em Ponta Grossa, então eu era muito conhecido da organização do Brasil todo. Eu tinha um nome. 10 anos depois, você vai construindo um nome em cima disso, né? Depois de muito trabalho. E essa palestra que eu fui fazer lá em Curitiba, cara, pensem num caos, porque era num camarote da Ópera de Arame, não tinha microfone, tinha um cara lá no palco gritando no microfone, num som alto pra caramba.
eu num grupo ali, sem microfone, sem água, sem nada, sem slide, e eu tive que segurar. Então eu tive que, em vez de eu não vou fazer isso porque eu não tenho condições técnicas de fazer isso, eu tive que pegar, beleza, preparei os slides, não vai ter onde passar, pegar no celular e ir olhando e guiando ali, fazendo um bate-papo com o pessoal. Não tinha microfone, eu tinha que falar alto, em algum momento minha garganta foi embora. Tive que pedir pra Jéssica achar uma água para mim. Ela pegou, eu não sei de onde que ela achou uma água lá, e não tinha lugar para vender coisa, né? Ela pegou, achou, não, apareceu com 2 águas lá. O pessoal entendeu todo esse momento, o pessoal, não, toma água, vai devagar, tudo. Então, assim, foi um momento super legal. Foi um momento onde eu abracei todo esse caos, mas isso só aconteceu porque eu estava bem preparado para isso. Eu passei 10 anos me preparando para chegar no momento onde as coisas não estão da maneira que eu tava, que eu gostaria, mas que eu entendi que eu tinha valor para passar, e isso me deu segurança para eu pegar e continuar e fazer uma palestra boa. Eu gosto muito das fotos dessa palestra ali. Então acabou que foi muito bom por isso. E eu vejo que assim, toda essa construção da gente abraçar o caos, da gente fazer o que tem que ser feito, vem muito do meu branding, vem muito da maneira que eu construí a minha imagem, de topar desafio, de encarar coisas, fazer projetos impossíveis. E isso acaba que eu passo muito na minha comunicação. Então, eu vejo que esses 3 pontos que a gente trouxe no evento aqui, eles são essenciais para a gente fazer qualquer tipo de construção de marca, assim. O primeiro ponto, a gente já falou muito aqui, o Rogério falou muito, é a questão da imagem. E eu sempre fui muito chato com isso. Eu sempre fui, galera, vamos fazer um projeto, tem que ter fotógrafo, tem que ter foto, tem que ter imagem profissional. Se não tiver isso, parece que esse evento não aconteceu. O Ruivo tá aqui fazendo foto. Olha ali, o Ruivo tá fazendo as fotos do evento. Então, assim, o Rogério já fez muita foto minha, muita foto de evento também. Então, assim, de todas as minhas fotos, acho que 48% são do Rogério, 48% são do Ruivo e o restante são de alguns outros fotógrafos nesse sentido. Porque as coisas têm que mostrar o que aconteceu, eu tenho que mostrar uma imagem profissional, eu tenho que mostrar uma imagem bonita, forte, direta. Então, eu sempre fui buscando isso, e isso aqui somou muito para mim. Eu devo ter mais ou menos umas 150 fotos que eu posso usar hoje. Se, Cris, manda uma foto boa para mim, para colocar numa notícia, para colocar aqui no que você vai participar de um evento. Pô, eu tenho muita opção hoje. Então, isso aqui me ajuda bastante também a me posicionar com a imagem profissional, isso aqui me ajuda muito. Minha comunicação. O que eu comunico hoje talvez é um pouquinho contra o que palestrantes profissionais, professores, consultores vão comunicando nisso. Eu estou fazendo uma quebra muito grande hoje de um cara dono de agência operacional, criativo, que vai lá criar campanhas, para eu ser hoje um professor, um consultor, um mentor, alguém que vai chegar lá, vai resolver a tua empresa, mas necessariamente não vai pegar e fazer para você. E essa quebra é muito difícil, né? Essa quebra de um cara que fez a vida inteira uma coisa e fazer outra depois é muito difícil. Então, eu tento passar uma imagem muito assim, de um cara normal, simples, só que eu não posso perder a minha essência nesse processo. Eu não posso pegar aqui hoje, meter um terno e gravata e falar, oh, boa noite, senhores, tudo bem? Eu não sou esse cara. Eu não estou nem perto de ser esse cara. Eu sou esse Cris. Eu sou um Cris que às vezes fala até palavrão. Eu sou esse Cris que gosta de heavy metal. Eu sou esse Cris mais descolado, de um jeito mais direto de falar. Eu sou o Cris ainda tímido. Então, tudo isso foi formando a minha comunicação e o meu tom de voz para eu chegar à minha construção de branding hoje. E eu tenho também a questão do conteúdo, pessoal. Isso aqui foi essencial para mim. Uma vez que eu sou tímido, uma vez que eu não chego num ambiente e domino ele com meu carisma, com minha simpatia, eu preciso mostrar que eu sou autoridade, que eu entendo do assunto. E talvez numa conversa eu não consiga fazer isso de uma maneira legal. Eu tenho que posicionar isso nas minhas redes. Eu trabalho com o meu LinkedIn, por exemplo, desde, sei lá, 2015, 2016. Não de uma maneira constante que eu deveria trabalhar, mas eu tenho trabalhado. Eu acredito que no último ano eu engrenei, porque eu peguei, entendi o fluxo, toda essa técnica do fluxo que a gente passou aqui foi uma construção muito pessoal do que eu acredito e do que a Jéssica acredita, e a gente foi aplicando ele dentro de uma lógica. Então, eu aplico o fluxo hoje, né? A gente não veio aqui mostrar um negócio que a gente não aplica, a gente aplica isso. E o conteúdo tinha que ser um negócio legal, tinha que ser um negócio que eu me satisfaça, mas que fosse viável eu gravar. Então, nesse processo, eu precisava passar autoridade, passar que eu conhecia de assuntos, passar insights, mas eu precisava também me comunicar de uma maneira clara, direta. E assim, nesse processo a gente vai tendo percalços.
E eu acredito que o principal percalço que todo mundo fala é não tenho tempo de produzir conteúdo. Galera, tempo ninguém tem. Não existe pessoas que tenham tempo livre para fazer as coisas. E eu ouvi, não tenho tempo, a pessoa vir falar isso para mim é uma coisa um pouquinho complexa. Eu tenho uma empresa onde eu atendo alguns clientes. Eu estou construindo uma escola que eu pego essa ideia, então isso aqui me toma um bom tempo. Eu sou presidente da CPG Jovem, eu sou presidente do Conselho Jovem da CPG, então isso aqui eu tenho que coordenar um grupo de quase 100 empresários com muita ação. Eu sou diretor da CPG, então vira e mexe eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer coisas pela sociedade, pela população. De vez em quando vem um político aqui, eu tenho que ir lá apertar a mão dele e fazer um processo que eu nunca fiz na minha vida, mas é diferente. Enfim, eu tenho muita coisa que eu tenho que fazer dentro da Associação de Representatividade. Eu sou conselheiro do Vale dos Trilhos, que é a governança de inovação aqui da cidade, então vira e mexe eu estou fazendo alguns projetos, eu estou coordenando algumas coisas dentro desse processo também, porque enfim, eu não sei entrar no negócio e não fazer as coisas. Eu tenho minha namorada, eu tenho a Jéssica, então fim de semana eu quero ficar com ela, eu não vou querer ficar fazendo outra coisa. Então eu tenho que destinar tempo. Eu tenho mãe, então assim, de vez em quando minha mãe fala, esqueceu que tem mãe, se eu tenho família, eu tenho que ir lá passar um tempo com ela. Eu sou professor da Unicesumar, então eu tenho um bom tempo que eu dedico a isso. E eu ir lá de noite dar aula talvez seja o menor dos trabalhos que a gente tem nesse processo. Então, assim, eu pegar, montar aulas, fazer todo o trâmite ali que a gente tem que fazer de burocrático e tudo mais, me leva um bom tempo. Eu sou professor agora do Centro Europeu de Curitiba. Enfim, essa é a novidade, galera. Essa ninguém sabe ainda. Isso aqui eu nem divulguei ainda. Acho que o Rogério não sabe disso ainda, né? Ninguém sabe, né? Então, sou professor do Centro Europeu de Curitiba, então também tem mais uma coisa que eu dou aula. Enfim, tem muita coisa que eu faço, galera. Então, se pegar e dizer pra mim que você não tem tempo, eu falar, cara, daí complicou. E eu não tô dizendo que minha rotina é mais corrida do que todo mundo, mas, tipo, é uma rotina corrida, galera. Todo mundo tem uma rotina corrida. Mas se a gente não pegar isso aqui e não colocar isso aqui como uma tarefa, uma coisa que ela tem que ser feita, isso aqui nunca vai sair do lugar. Ah, Cris, mas eu não gosto de produzir conteúdo. Eu não acho que eu tenho que produzir conteúdo. Cara, show, beleza. Necessariamente, sim, você é obrigado a produzir? Não é. Mas você está indo talvez por um caminho que seja mais difícil. Você está indo por um caminho que talvez não seja o que você tem que fazer. Então, sim, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que ela falou: Ah, Cris, mas eu não quero fazer isso, eu não me dou bem com isso. E eu falei: Cara, talvez não, talvez eu também não me dê bem com isso, talvez não seja o meu. Só que eu hoje, eu não posso me dar o luxo de não produzir conteúdo, porque isso aqui é o que vai trazer cliente para mim. Isso aqui que vai posicionar minha marca. Ah, mas o meu cliente não compra através de conteúdo. Cara, balela. Balela, mentira. Talvez você não esteja trabalhando da maneira que você tem que trabalhar. Minimamente posicionando tua marca, você vai estar. Porque não adianta nada você ser o melhor do mundo numa coisa e ninguém saber o que você faz. Ninguém saber como você trabalha. Você não está o tempo inteiro na mente dela. O conteúdo é a tangibilização do teu branding. O conteúdo é mostrar para as pessoas tudo que é a tua essência e tudo que você vende e não vende, mostrar quem é você, tangibilizado, porque as pessoas não vão olhar para tua cara e entender do teu brand de primeira. Elas não vão com uma conversa com você e entender tudo que você sabe, tudo que você se posiciona. Então eu preciso mostrar para ela, eu preciso mostrar com ela semanalmente, sempre, sempre mostrar constância nisso. E o conteúdo é a forma que a gente tem de fazer isso. Porque se a gente não trabalhar bem o conteúdo, a gente não vai conseguir passar a nossa imagem, a nossa comunicação. E eu não vou construir o meu branding em cima disso. Quando a gente vai falar de branding, a gente tem 3 pontos que a gente tem aqui. A gente tem a parte estratégica, a gente tem a parte de expressão e a gente tem a experiência. A parte estratégica é basicamente tudo aquilo que a gente fala de posicionamento. Então, qual lugar que eu quero ocupar na cabeça do consumidor? Eu quero que eles olhem o Cris como o quê? E essa talvez seja a parte mais difícil. Eu quero que eles olhem o Cris como um cara que vai resolver os problemas de marca dele, de branding dele, que ele vai vir aqui e resolver o meu marketing. Que ele vende que a gente tem que trabalhar o marketing raiz, a gente não pode trabalhar simplesmente criação de postzinho.
O post é uma ferramenta para a gente colocar o nosso marketing, o nosso branding. E é mega difícil isso. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer esse trabalho. Então, dentro desse processo, a parte estratégica do meu branding, ela é essencial para isso, porque ela vai passar basicamente tudo que eu preciso passar na expressão e na minha experiência. A parte de expressão é como que eu me comunico. A expressão é a comunicação. É um pouco da imagem. É a minha ideia visual. Isso aqui, tipo, isso aqui, minha ideia visual. Minha ideia visual, um negócio mais rock, mais bicho, mais banda. É isso. É a forma que eu faço meus conteúdos, como é que eu faço meus vídeos. É a forma que eu vendo. Então toda essa parte de visual que as pessoas vão ver, ela vai tangibilizar a parte estratégica. Então o meu conteúdo, ele tem que ser muito pensado nessa parte de expressão e visual. Porque é ali que as pessoas vão olhar, bater o olho e entender que sou eu. As pessoas vão olhar o roxo, vão olhar o preto, vão olhar a forma que eu me visto, vão olhar a forma que eu escrevo, a forma que eu tenho minha marca, vão olhar tudo isso, ver uma unidade e entender que sou eu. E eu queria se comunicar dessa forma. Se eu me comunicar de outra forma em algum momento, talvez destoie. Ontem eu fiz uma série de posts e eles ficaram muito bonitos. E eu mostrei pra Jéssica eles e ela falou, Cris, tá muito legal, mas não tem nada a ver com o que você faz. E eu, cara, eu caí na minha própria armadilha. Eu caí na minha própria armadilha de fazer um negócio muito bonito, legal, que não tem nada a ver comigo. E é bom a gente ter esses chacoalhões às vezes. Então a parte de expressão é mega importante. E a parte da experiência é como que as pessoas vão ter contato com a gente. A pessoa que vai contratar uma consultoria minha, ela vai ter um tipo de experiência que eu vou deixar isso aqui muito direto, não vou ficar enrolando, eu não vou fazer fala com ela para ela perder tempo. Se eu conseguir matar uma reunião em 30 minutos, eu vou matar, eu não vou ficar prendendo ela 2 horas porque eu tenho que prender ela ali. Eu vou ser muito direto do que eu tenho que fazer. A minha experiência é essa. Eu produzir um conteúdo, eu não vou fazer um conteúdo longo porque tem que ser longo. Eu vou fazer um conteúdo longo porque ele tem que ser denso. Porque ele tem que ser profundo. Mas se eu conseguir matar ele de uma maneira rápida, eu vou matar ele. A experiência dele lidar comigo é sempre isso. Eu não sou um cara que vai ficar puxando o saco. Eu não sou um cara que vai ficar agradando quem tem que agradar, quem eu não preciso agradar. E muitas vezes eu perco isso. Mas é a escolha que eu tive no meu branding que tem a ver com eu como essência. Então é muito isso. A parte da minha experiência é essa. Quando você vai fazer um curso meu, um curso gravado online, sempre é tudo muito direto. Você tem que estar com um caderno anotando e colocando tarefa de tudo que você vai fazer. Porque eu não vou enrolar, eu não vou fazer uma aula de 20 minutos que eu não vou falar nada. Quando eu vou fazer a imersão anti-óbvio, é uma densidade de conteúdo muito grande, é muito profundo, é pensar, pensar o tempo inteiro e aplicar já. Porque eu não vou enrolar naquele tempo, eu tenho 6 horas. Eu não tenho um semestre para trabalhar, diferente da faculdade que eu consigo dar mais tempo ali. Então tem que ser muito direto. Então, é tudo isso isso está dentro da minha parte de expressão, isso está dentro do meu brand, né? E dentro disso, é importante a gente ter esses frameworks, né? Do que eu tenho que definir e tudo mais. Eu tenho o Brand Core, que basicamente eu trabalho todos esses pontos aqui, mas é importante a gente ter, tipo, o que, que eu vou trabalhar? Então, na parte estratégica, eu vou trabalhar no meu propósito. Eu vou trabalhar a minha proposta de valor. De valor. Aquele negocinho que, isso aqui é chato, isso aqui nada a ver, todo mundo faz, missão, visão e valores. Pô, eu tenho que trabalhar isso? Cara, não é obrigado, mas, pô, eu tenho uma missão que é para onde eu tenho que ir, eu tenho minha visão de futuro, eu tenho meus valores que eu preciso respeitar. Cara, se eu dizer que isso aqui não vai te ajudar e não vai te dar uma direção, é maluquice. Então, eu tenho que ter esses frameworks. Beleza, defini toda a parte estratégica. Agora eu vou definir a parte de comunicação. Qual que vai ser o meu tom de voz? Qual que vai ser a minha ID visual? Quando eu estou falando de ID visual, eu não estou falando necessariamente de fazer uma logo, mas o estilo de fotos que eu vou ter, o tipo de roupa que eu vou usar, isso aqui tem que ser tudo a ver comigo. Então eu tenho que ter esses frameworks de definição. E galera, seria muito fácil eu pegar, eu vou te apresentar esse framework, pega e aplique para você e já sai amanhã. Só que, cara, o que vai funcionar para mim talvez não vai funcionar para você. Isso aqui funciona para eu fazer consultoria. Quem quiser fazer um brand core, a gente me contrata ali que eu faço para vocês. Mas necessariamente talvez não seja necessário. Talvez você consiga fazer algumas pesquisas ali, entender quais pontos tem que definir e aplicar para o seu negócio.
Então, tudo isso a gente precisa trazer, a gente precisa buscar isso pra gente, né? E a gente tem que entrar muito na parte do conteúdo, sendo a tangibilização de toda essa marca, né? Tendo a tangibilização de tudo isso. E dentro do conteúdo, a gente não pode esquecer que a gente não pode ser cobertor curto. A gente tem que trabalhar formatos e não deixar um formato descoberto em cima do outro para privilegiar aquele. Lógico que vai ter o que vai dar resultado ou não, mas entenda como que se consegue trabalhar com conteúdos para aproveitar eles para eu conseguir aplicar eles em tudo. Então não adianta eu trabalhar muito bem no Instagram feed e eu não trabalhar muito bem os stories. Não adianta eu trabalhar muito bem Reels e não trabalhar post estático bem. Não adianta nada eu ser um cara que vende consultoria e trabalhar um Instagram muito bem que me posicione e eu não trabalhar o meu LinkedIn. Não adianta nada eu ter um canal do YouTube muito bom, com muito conteúdo e ninguém vê ele porque eu não divulgo ele em outras plataformas. Não adianta nada eu ser muito bom em texto e querer fazer só post de carrossel e não usar o Substract. Entende que eu consigo aproveitar coisas ali? Então é importante que eu não trabalhe esse cobertor curto em cima de uma construção de branding, porque isso é bem importante pra gente. E dentro da condição de conteúdo, eu tenho alguns tipos de posts aqui que eu vejo que são bem importantes dentro desse processo. Que são, por exemplo, posts de alcance. A gente tem os posts de autoridade. A gente tem os posts de conexão. A gente tem os posts de venda. E a gente tem os posts de crescimento de repertório. Cada tipo de post desse vai ser uma forma diferente que eu tenho de trabalhar. Então, post de alcance é post para as pessoas me verem. Então, ali eu vou trabalhar listas, eu vou trabalhar posts de tendências, de comparação, todo esse tipo de conteúdo, erros de iniciantes, esse tipo de conteúdo vão me dar compartilhamento, vão me dar alcance, frases de impacto. Vão ser posts que vão ser profundos? Não. Vão ser posts que não vão vender? Não. Mas são importantes para dentro desse processo entender. Então, post de lista é uma coisa que fala top 10, 10 coisas. Post de comparativo, post de tendências de mercado são coisas que funcionam muito bem. No Reels, para mim, fazer tendências é um negócio que é importante demais para mim. Post de autoridade, ali eu tenho que mostrar que eu sou bom. Ali eu preciso entender as coisas que são bem feitas minhas, assim. E dentro desse post de autoridade, a gente tem alguns pontos ali que a gente tem nesse processo. A gente pode comparar abordagens. Então, sei lá, eu sou um profissional de marketing, eu estou escrevendo hoje um livro falando dos 4 P's de marketing, é o meu grande estudo que eu tenho desse processo. Eu posso fazer um post comparando os 4 P's de marketing com os 4 S's de marketing, os 4 C de marketing, os 5 P's de marketing, sei lá, o comparativo que a gente tenha das abordagens dele. Post de bastidores técnicos. Então, sei lá, eu posso gravar uma consultoria minha, eu posso gravar uma coisa produzindo alguma coisa, o dia a dia ali, mostrando alguma coisa dentro desse sentido. Eu posso trazer os meus frameworks, eu posso trazer o Brandcore e mostrar, olha, eu construí isso. Eu posso mostrar, olha, esse método de produção eu fiz. Esse método de estudo eu faço. Isso aqui dá autoridade para mim. Estudo de caso, eu posso pegar um estudo de um cliente meu e entender, destrinchar ele. Ou não, eu posso pegar uma campanha do McDonald's da Copa e entender como foi a criação dela, fazer essa engenharia reversa em cima dela. Isso aqui são coisas que mostram autoridade. A gente tem os conteúdos de conexão, que vão ser coisas que vão mostrar a humanidade. Eu posso contar história. O que eu contei de história ali no começo é um conteúdo de conexão. A gente tem outros tipos de conteúdo, quem te inspira, falar um pouco da tua família, falar de pessoas que são referências para você, é um negócio que pode ser bacana. Postar um post de rotina, vlog, dia a dia, foto dump, enfim, são coisas que são importantes para você mostrar essa humanidade para você. Quando eu faço, por exemplo, post com a Jéssica, é um negócio que para mim dá um alcance muito grande, mostra eu como um ser humano, não mostra eu como um robozinho que fica falando de marketing o tempo inteiro, como um professor Sarna lá que fica falando só de marketing. Mostra eu como pessoa, mostra eu como uma pessoa normal, mostra a conexão, mostra que eu tenho dia a dia com isso, né? Erros e acertos da carreira, isso aqui da humanidade, você sai um pouquinho dessa intransponência de, nossa, eu sou bom, eu sou foda, eu sou isso, sou aquilo. Isso aqui é um tipo de conteúdo que é bem importante pra gente. A gente vai então pro post de vendas, a gente tem que saber vender em cima disso, né? Não adianta nada a gente trabalhar todos esses pontos e daí na venda a gente não vender. A gente tem que trabalhar com venda, a gente tem que vender para sustentar tudo isso aqui. Todo mundo vai trabalhar com brand, com marca, vai ter que vender e ganhar dinheiro em cima disso, né? Então são posts de antes e depois. Antes era assim, depois que ele contratou ficou melhor. Isso aqui é um tipo de conteúdo bem importante pra gente.
história de produto, então, tipo, como que esse produto criou, como que isso aqui foi criado em cima disso. Bastidores de entrega, então, assim, como que é feita uma entrega, você entregando o produto, você entregando o serviço, isso aqui é uma coisa que vende com um CTA bacana. Depoimentos, isso aqui é muito legal. Então, assim, eu fiz agora a imersão marketing anti-óbvio, foi muito legal, peguei 3 depoimentos. Isso aqui é argumento de venda para mim agora. Então, na próxima landing page que eu já estou montando, e próxima imersão vai ser online, galera. Então, já fiquem atentos aí na minha página, na página do Pega Essa Ideia. Vai ter lá os 3 depoimentinhos. Isso aqui me ajuda. Próximo, eu vou pegar mais depoimentos. Então, depoimento de clientes tem que pedir. Não adianta nada você ficar esperando. Ó, aqui, ó, te mandei um vídeo aqui dizendo que o teu produto é bom. Pô, pede, galera. Pede. Pede para ele te escrever alguma coisa. Isso aqui ajuda bastante. E a gente tem os posts de aumentar crescer repertório, né? Então são posts que vão mostrar, que vão trazer informações, né? Que são posts que vão realmente melhorar um pouco, abrir um pouco o leque ali do que você traz um pouquinho, né? Então é meio parecido com um post de autoridade isso aqui, mas talvez seja um pouquinho mais aberto isso aqui, né? Então, assim, são posts de conversas marcantes que você teve, posts de pesquisas relevantes, você faz uma pesquisa, você vai trazer em cima disso. Ou você vai trazer cruzamento de ideias, então tal pessoa falou tal coisa, tal pessoa falou tal coisa, você vai fazer um comparativo entre elas. Isso aqui traz autoridade para você. Analogias, exemplos, enfim. Todos esses pontos são mega importantes para você construir sua marca. Mas eu acredito que assim, para a gente fechar um pouquinho da nossa fala e fechar um pouquinho do nosso evento, o importante é que a gente tenha um começo e a gente trabalhe, sabe? Eu acredito que ficar parado é o pior dos mundos, mas eu preciso que vocês entendam que isso aqui tem que ser feito. Isso aqui tem que ser feito, e o que vai tangibilizar isso são esses 3 pontos, imagem, conexão e conteúdo, que vai construir o teu brand. O conteúdo é a tangibilização disso. Ele vai tangibilizar a sua marca. Não tenho tempo para fazer conteúdo? Galera, dá tempo sim, coloca como tarefa e coloca isso como lógica. E hoje em dia a gente consegue produzir conteúdo de maneira muito mais fácil. E a gente abraçar esse caos, galera. O caos ele vai estar aí, a rotina, a corrida vai estar aí. O mundo é um caos, a gente tem 1 bilhão de informações acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem 1 milhão de coisas rodando ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer. São coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que abraçar o caos. Vai acontecer problema o tempo inteiro. Vai acontecer distrações o tempo inteiro, coisas que vão levar a gente a não fazer o que a gente tem que fazer o tempo inteiro. É a gente tentar sair desse hype de fazer o que todo mundo faz, do que copiar todo mundo, e abraçar esse caos e falar, cara, eu vou com isso daqui e eu vou fazer a coisa acontecer, independente se acontecer alguma coisa no meio do caminho ou não. Branding é isso, galera. Branding é constância. E a constância ela acontece você fazendo todos os dias, você produzindo conteúdo, você construindo a tua marca. Mesmo que talvez você não tenha um direcionamento claro no começo, mas só de você fazer, você vai construindo um tijolinho a tijolinho. Não tenha medo de, estou construindo meu brand de uma maneira errada. Você está construindo e dá tempo de ajustar. Mas você ficar parado é o pior dos mundos. Você não vai para lugar nenhum, pessoal. Então, fujam do hype, fujam do que gurus dizem, fujam de tendências de copiar os outros, abracem esse caos. E enfim, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje aqui. Espero que tenha sido bastante relevante para vocês toda essa fala. E é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.